paz do Senhor, igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você consegue crer que a presença de Deus está aqui? Você não tem dúvida que Jesus já chegou nessa casa? E nós o invocamos e adoramos o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Você está livre nessa noite para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. E eu te desafio a você interagir comigo na palavra, amém? Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, nesse ambiente tão cheio da graça, da presença de Deus, do fogo de Deus. Já estou borrada aqui, né? A gente já vem produzida, maquiada, mas a gente já, na presença de Deus, a gente não tem cerimônia. A gente se derrete na presença do Senhor. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço a minha querida amiga Luzineide por mais uma vez nos dar essa oportunidade de estar nesse lugar santo. Eu conheço essa casa, eu conheço o seu pastor. E eu sei que essa casa tem um compromisso com a pregação da palavra. Amém? E eu agradeço, desde já transmito a minha gratidão ao pastor Marcos, a toda a liderança dessa igreja, pastor Marquinhos, um amigo de longa data, Thaísa. E é muito, muito lindo estar com vocês nessa noite tão especial de festa. Mas eu creio que nesse ambiente de festa, a festa é nossa, mas toda a glória é para o Senhor, amém? Esse ambiente maravilhoso, nós estamos dedicando toda a honra, todo elogio, toda a glória para o dono de todas as coisas. Porque se não fosse por Ele, 42 anos não chegariam. É pela graça, pelo sustento do Senhor no nosso meio. Eu sou Liz, pastora Liz, ao lado do meu marido, pastor Wesley. Nós estamos ali servindo, pastoreando a igreja do Nazareno em Angra dos Reis. Nós estamos localizados ali na Nova Angra. E mulher de Deus não pode andar sozinha, né? Eu não ando sozinha nunca mais. Eu vim acompanhada das minhas intercessoras aí, Edjane, a Val, a Dáurea, a Vanusa. Não sei se tem mais alguma ovelha por aí, escondida. Mas esse exército que o Senhor preparou para estarmos juntas aqui com vocês nessa noite, intercedendo, ativa aí o modo oração, o modo intercessora, porque o Senhor colocou uma palavra no meu coração para dividir com você nessa noite. Seu coração é terra fértil para receber, amém? Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o teu coração e repetir comigo: Senhor Deus, eu estou pronto para receber a semente da tua palavra. E eu sei que ela é viva e eficaz. Por isso, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé no seu lugar e abrir comigo a palavra do Senhor em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 19. João 1,19, nós vamos ler até o versículo 23. Diz assim a palavra: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Você pode ler comigo? Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Pai, essa é a tua palavra, que é estabelecida no céu e revelada na terra por meio do teu Espírito Santo. Nós reconhecemos que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, vivifica-nos na verdade.
A tua palavra é a verdade. Que nessa noite os nossos olhos sejam desvendados para contemplarmos as maravilhas da sua lei. Fala e não se cale, ó Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus nós oramos e a igreja diz amém. Você pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, o contexto nessa passagem é que havia um silêncio profético de 400 anos no meio do povo de Deus. 400 anos em que não se ouvia a voz de Deus por meio dos profetas, porque Jesus ainda não tinha vindo à terra, o Espírito ainda não era disponível a todos nós como é hoje por meio do sacrifício de Jesus. Então, depois de Malaquias, 400 anos de silêncio profético, até que, no meio da fome do povo pela palavra do Senhor, o Senhor Deus levanta um homem muito peculiar, por assim dizer. Um homem que escolheu viver no deserto, se vestir com roupas de peles de animais e comer gafanhotos e mel. E depois desses 400 anos, João Batista começa a pregar às margens do Rio Jordão, e a palavra diz que as pessoas começaram a se dirigir, saíram das cidades para se dirigir às margens do Jordão, para ouvirem a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é pão que alimenta a fome da humanidade. Só a palavra do Senhor é poderosa para suprir o vazio do nosso interior. E aí o povo vinha de todas as cidades, e aí o impacto da pregação de João Batista era notória. Todas as pessoas paravam para ouvir a mensagem daquele profeta. E Jesus mesmo disse que dentre os nascidos de mulher, ninguém era como João Batista. De tão singular que aquele homem era. Só que, como tudo que chama atenção, também atrai perseguidores. O Sinédrio, então, que era a organização religiosa no meio dos judeus ali, se despertaram e enviaram pessoas para investigar quem era João Batista. Diante de tamanha relevância ali na sua região, o Sinédrio então envia investigadores para sondar quem era aquele homem. Diante de tanta influência que ele estava exercendo no meio do povo. E aí nós chegamos nesse texto, começamos a enxergar o panorama dessa passagem, quando eles chegam a João Batista para investigar qual era a sua identidade. Se você olhar para o texto, inúmeras vezes o texto vai dizer que eles perguntaram para João: quem é você? Quem é você? Você é fulano? Você é Elias? Você é o Cristo? Porque as pessoas, elas querem conhecer a nossa identidade. Quando nós começamos a nos mover no Espírito, a sermos usados por Deus, nós despertamos a curiosidade das pessoas, e as pessoas se aproximam para perguntar: o que está acontecendo? Quem é você? João Batista começou a gerar curiosidade. E até uma certa ameaça no meio do Sinédrio. E eles começaram a investigar a identidade de João Batista. E o versículo 19 vai dizer que sacerdotes e levitas perguntaram quem ele era. Perguntar quem a pessoa é nada mais é do que querer saber da sua identidade. Identidade não é um documento de papel impresso pelo Detran que você carrega na sua carteira. Identidade é a convicção de quem você é e para que você foi criado. Talvez você chegou aqui nessa noite entendendo e sabendo do tema, mas talvez sem entender a relevância e o poder que isso tem na sua vida. Alguém que conhece a sua verdadeira identidade é alguém imbatível no mundo espiritual. É alguém imparável pelo inimigo. Alguém que conhece a sua identidade verdadeira. É alguém que não acredita nas mentiras que o mundo e o diabo contam. E aqueles homens chegaram a João Batista e começaram a questionar:
Você é o Cristo? E João Batista disse, não, eu não sou o Cristo. João Batista era um homem que conhecia a sua identidade e conhecia o seu propósito, a sua missão de vida, para que ele havia sido criado. E, para mim, de todas as pessoas, após Jesus, João Batista era o homem mais seguro da sua identidade que eu conheço. Depois de Jesus, você pode ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você talvez não vai encontrar alguém tão autêntico, tão certo de quem era e de quem não era como João Batista. E nós, nessa noite, eu quero convidar você a nós juntos e juntas, nós aprendermos com o João Batista algumas lições a respeito da nossa identidade. Amém? Você está disposto a isso nessa noite? Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração através da palavra revelada do Senhor. A primeira resposta que João Batista dá aos seus interrogadores foi: eu não sou Cristo. A primeira lição para mim e para você nessa palavra, nessa noite é: nós precisamos saber quem nós não somos. Sabe por quê? Porque o mundo, porque a sua família, a sua parentela, os nossos relacionamentos, as pessoas vão querer nos rotular e nos dar identidades que não são nossas. Aqui no texto, os sacerdotes levitas queriam dar nomes a João que não lhe cabiam. Você é o Jesus? Você é Elias? Você é Moisés? E ele sabia firmemente quem ele não era. Nós precisamos saber quem nós não somos antes de tudo. Você, meu irmão e minha irmã, precisa ter dentro de você a certeza de quem você não é. João Batista era o precursor do Messias, ele não era o Messias. Ele caminhava no espírito de Elias, mas não, ele não era Elias. Ele era o precursor daquele que Moisés havia falado, mas ele não era o Messias enviado de Deus. É importante, é essencial nesse tempo nós sabermos declarar quem nós não somos. Você precisa saber dizer para o mundo: eu não sou esse tipo de gente. Eu não sou todo mundo, como diziam as nossas mães. Eu não sou todo mundo, então eu não me visto como todo mundo. Eu não me comporto como todo mundo. Eu não me posiciono como todo mundo. Eu não ando onde todo mundo anda, porque eu não sou todo mundo. Eu sei quem eu sou. Eu não sou isso daí que vocês estão falando ao meu respeito. Eu sei que eu não carrego esse nome. Eu sei que eu não carrego esse rótulo. Eu sei que eu não carrego o que vocês querem colocar sobre mim. Mas eu carrego uma identidade de filho e filha de Deus. Porque João, nesse mesmo capítulo, no versículo 12, você pode conferir na sua Bíblia, ele diz: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você quer saber qual é a tua identidade? Está aqui, você é filho de Deus. Você recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Amém? Você é salvo em Cristo? Então você tem a identidade de filha de Deus, de filho de Deus. Você não é órfão. Você não é abandonado, abandonada. Você é filho. E como filho e filha, você pode dizer: ei, eu não sou fofoqueira. Ei, eu não sou tola. Ah, eu não sou esse tipo de mulher. Ah, eu não sou esse tipo de gente. Eu sei quem eu não sou. Sabe por que é importante a gente saber quem a gente não é? Até para coisa boa. Porque às vezes a gente acha que a gente é o Espírito Santo. A gente quer convencer as pessoas. A gente quer convencer o marido. A gente quer convencer o filho. Nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer para você: e você não é o Espírito Santo, deixa que eu faço esse trabalho. Deixa que eu cuido dele. Deixa que eu cuido dela. Você precisa saber quem você não é. Ei, mulher, você precisa saber que você não é a Mulher Maravilha. Não queira abraçar o mundo com os seus braços, com as suas pernas, porque você não é essa pessoa.
Você é uma filha cuidada por Deus e quem cuida de tudo é Ele. Quem carrega o mundo para você é Ele. Quem é o centro de tudo é Ele. Então saiba quem você não é. Para você e eu, nós aprendermos a colocarmos limite nas coisas. Porque quando a gente não entende quem a gente não é, a gente começa a assumir lugares que não nos pertencem. A gente começa a adoecer porque a gente se torna aquilo que Deus não nos criou para ser. João sabia quem ele não era. E eu preciso saber quem eu não sou. Você precisa saber quem você não é. Amém? Você está me entendendo? Você está ouvindo a voz do Senhor? Os interrogadores faziam perguntas para João Batista a respeito da sua identidade. Eles estavam confusos. Você é esse, você é aquele. Eles estavam perdidos e confusos, mas João Batista estava certo de quem ele era e quem ele não era. As pessoas podem falar o que quiserem de você. Elas podem querer falar e dar o nome que quiserem para você. Elas podem até ficar confusas a respeito da tua identidade. Mas o importante é você saber quem você é. Pessoas chegaram aqui nessa noite abaladas, entristecidas pelo que estão falando por aí. Ei, o teu pai te diz nessa noite, deixa falar. Deixa falar porque você sabe quem você é. Deixa falar, porque eu sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim, o futuro que você deseja, de esperança. Minhas irmãs e meus irmãos, quando nós sabemos quem nós não somos, nós não aceitamos que as pessoas nos atribuam nomes que não são nossos. Não aceite. João não se apropriou da fama do Salvador. Eles queriam que João fosse o Cristo. João poderia assumir esse lugar, mas ele não. Não. Quantas pessoas chegam para o pastor, para a pastora, achando que a gente é o salvador da pátria, que a gente vai fazer acontecer, que a gente vai orar e... Não aceite esse lugar. Porque só existe um Cristo. Só existe um Senhor, só existe um Salvador, só existe um Espírito Santo, só existe um Consolador, um Intercessor, um Pai, um Rei. E nós sabemos quem é. E aí no versículo 22, meus irmãos, eles começam a perguntar, eles continuam na verdade perguntando. E eles perguntam de uma forma direta. Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. O que você diz acerca de si próprio? Ou pergunta difícil de responder. Não sei para você, mas talvez para a maioria. Sabe aquele momento que você está numa entrevista, você está num ambiente e alguém me pergunta assim, quem é você? Me fala sobre você. Para a maioria, vai ficar, Então, eu sou Liz. Eu sou... Para a maioria de nós, é uma pergunta difícil da gente formular uma resposta. Se você é muito seguro da sua identidade, você já foi tratado, direcionado, revelado pelo Senhor, você vai saber o que responder. Mas a maioria das pessoas vão ficar pensando e pensando, porque a gente é muito bom de falar dos outros, mas a gente é muito ruim de falar da gente. A gente fala, a gente caracteriza, a gente descreve os outros. Mas quem é você? Se eu levasse o microfone para você agora, o que você diria a respeito de você mesmo? Primeiro você ia desmaiar, cair para trás duro, depois o espírito ia voltar para o corpo, aí você ia conseguir responder. É uma pergunta difícil, uma pergunta profunda. Mas a mesma profundidade da pergunta é a mesma profundidade da revelação do Espírito a respeito da tua identidade, de quem você é. A tua resposta, ela é muito profunda e você vai aprender a responder essa pergunta nessa noite. Você vai aprender e vai aprender com João qual é a tua verdadeira identidade. E aí João Batista, ele dá
a resposta que tem o meu coração. Versículo 23 diz que João Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai, endireitai o caminho para o Senhor. Primeiro, João Batista disse quem ele não era. E agora ele começa a responder aquela pergunta, dizendo quem então ele era. Eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. João apresenta a sua identidade apontando para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã. A sua identidade está nele. A sua identidade aponta para ele. A sua identidade e o seu propósito caminham de mãos dadas. E eles se encontram em Jesus Cristo. João Batista respondeu isso, porque ele entendeu que a identidade dele está ligada a Jesus. Deixa eu levar você comigo, lá para Mateus capítulo 16, você não precisa abrir, eu vou te narrar a história. Quando Jesus estava reunido com os seus discípulos, lá em Cesareia de Filipe, e Jesus com os discípulos, tá aquele burburinho na cidade, Jesus reúne eles e fala: o que o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Porque, gente, o povo gosta de saber dos outros, né? O povo quer saber da identidade de todo mundo, quem é, quem não é, quem deixa de ser. A gente gosta. Por isso que a gente tem rede social. Vai começar. E Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí eles responderam: uns dizem que o Senhor é Moisés, Elias, uns dizem que o Senhor é o profeta. E aí Jesus volta e pergunta: mas e vocês? Vocês que andam comigo, vocês que dormem comigo, que caminham comigo, que aprendem comigo, que comem comigo, quem vocês dizem que eu sou? E aí o texto diz que Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Aleluia. Tu és o Filho do Deus vivo. Pedro recebeu uma revelação de quem Jesus era. Pedro recebeu uma revelação da identidade do Filho de Deus. E aí Jesus respondeu: ah, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te declaro que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Minha irmã, meu irmão, olha aqui para mim. Sabe o que a gente aprende com isso? Que quando Pedro recebeu a revelação de quem Jesus é, Jesus deu a revelação de quem Pedro é. Pedro disse: tu és o Cristo. E Jesus falou: você é Pedro. Pedro entendeu a identidade do Filho de Deus. E em Jesus, Ele mesmo revelou a identidade de Pedro. Meu irmão e minha irmã, você quer descobrir a tua identidade? Começa a conhecer a Jesus. Começa a receber revelação de quem Jesus é. Porque o mundo aí fora vai dizer: ah, a nossa identidade está dentro de nós. Olha para dentro de você. Olha para dentro de si que você vai descobrir a tua identidade, quem você é, para que você nasceu. Mas a palavra do Senhor, que não mente, é verdadeira, nos ensina que a nossa identidade não está dentro da gente. A nossa identidade está no Senhor. Só quem te criou pode falar quem você é. Só quem te criou pode dizer para que Ele te criou. E aí, João entendeu isso. João entendeu que a identidade dele não estava nele, a identidade dele estava em Jesus. Eu sou aquele que prepara o caminho para ele. Porque não é sobre mim, mas é sobre ele. Porque não é para mim, é para ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Quanto mais você busca a revelação de quem Jesus é, mais Jesus revela quem você é. Você quer ter paz? Você quer ter
autoestima curada, você quer ter uma autoconsciência, um autoconhecimento, começa a conhecer teu Criador. Começa a se aprofundar no conhecimento de quem te fez. Porque quanto mais você conhece Ele, mais você vai se conhecendo. Mais Ele vai se revelando a você. Percebam que a identidade de João e a tua identidade carrega uma mensagem. A nossa identidade carrega uma mensagem. A identidade de João, ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. A mensagem era, preparem um caminho para o Senhor. A tua identidade precisa carregar uma mensagem. Quem você é e o que você faz dizem alguma coisa. A sua forma de ser diz alguma coisa. E o que você está dizendo para o mundo? O que você está dizendo para a sua família? O que você está dizendo para as pessoas ao seu redor? João dizia, preparem o caminho. Porque o Senhor vem aí. Porque Ele está vindo após mim. E aí João, ele se descreve como uma voz. Eu sou a voz. Só quem tem uma identidade muito bem firmada no Senhor consegue ser uma voz. Quem não tem identidade firmada acaba sendo um eco. Voz é algo que soa de dentro de uma forma autêntica. Cada uma tem a sua. Os cientistas dizem que nenhum timbre de voz é igual ao outro. Pode ser parecido, mas exatamente igual nunca é. A nossa digital e a nossa voz são únicas e exclusivamente nossas. Se for a voz da Thaisa, então, aí que é autêntica, assim, assinada, aquela voz bem potente. Se nós formos fazer um teste de voz aqui, por mais semelhante que seja, não vai ser igual, porque voz é exclusiva. Agora, o eco, eu fui pesquisar no dicionário o que é o eco, e o eco nada mais é que a repetição de um som. Não é isso? A repetição de um som. João, ele não se denominou como um eco, mas ele disse, eu sou uma voz. Eu não sou a repetição de algo que já existe. Eu não sou uma cópia de ninguém. Eu sou o que eu sou uma voz que clama no deserto. Minha querida, meu irmão, Deus não te criou para ser cópia de ninguém. Deus te criou para ser você, ser um não eco, mas ser uma voz. Para de copiar o youtuber, para de copiar o influencer, para de copiar a vizinha, para de copiar o ministério do outro. O Senhor chamou você para ser uma voz e não um eco. Não a reprodução de algo que já existe, mas o Senhor tem algo específico com você. Talvez é algo que ninguém nunca fez, algo que ninguém nunca foi, mas Ele tem para você e Ele vai te capacitar para fazer isso. O interessante aqui é que o texto, a gente está falando, né, que João era uma voz, não um eco, porque o eco é uma repetição de um som. E o interessante disso aqui é que nesse versículo 23, diz que João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Ué, se uma voz não é um eco, porque o eco é repetição, João estava repetindo o que Isaías falou, tem alguma coisa estranha aí. A Bíblia não se contradiz, irmãos. Quando nós vamos lá para Isaías capítulo 40, versículo 3... Isaías estava profetizando sobre João Batista. Perceba que João não está copiando o que Isaías falou, mas ele está falando, eu sou o cumprimento da profecia que Isaías fez há centenas de anos atrás. Porque a tua identidade, o teu propósito existem muito antes de você existir. Antes de você nascer, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, você já estava projetado pelo Senhor. O Salmo 139 diz que os teus olhos viram o meu embrião no ventre da minha mãe. Quando eu lá estava, todos os meus dias estavam escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Isso fala que a tua identidade, o teu propósito já existem antes de você existir.
Talvez você já tenha uma certa idade e nunca ouviu falar sobre isso, mas nessa noite é tempo, é hora do Senhor te despertar para quem você realmente é. Ei, chega de perder tempo, chega de perder vida, chega de viver sem cumprir propósito, sem saber quem você é nesse mundo. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer para você, antes de você nascer, eu já tinha um plano para a sua vida. Eu já tinha uma identidade escrita a seu respeito. João estava repetindo, sim, as palavras de Isaías, mas falando sobre ele mesmo. Eu sou aquele que Isaías profetizou. Eu sou o cumprimento da palavra do Senhor, porque tudo que ele fala, ele cumpre. Lembra lá de Lucas 1, quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, dizendo que Isabel, uma senhora estéril, ficaria grávida do precursor? Lá em Lucas 1, já estava declarado o propósito e a identidade. Ele vai vir para preparar o caminho, ele vai ser a voz. É muito antes. Muito antes do problema chegar na sua casa, o Senhor já tinha uma identidade. Muito antes de você sair da presença, o Senhor já tinha algo estabelecido. Muito antes das dificuldades chegarem, o Senhor já tinha chegado, encontrado você, e planejado você, e pensado em você. Declarada a tua identidade. Por isso que você precisa ser uma voz. Não seja um eco nesse tempo, é muito fácil a gente ser um eco. Hoje em dia são tantas vozes, é tanta gente falando, é tanta informação. É um bombardeio na nossa cabeça que, se a gente não vigiar, a gente se torna eco. Começa a repetir coisa que os outros fez, que os outros falou, que os outros disseram ao nosso respeito. Mas nessa noite o Senhor nos chama, para de repetir o que os outros fazem. Pare de ser um eco dos barulhos lá de fora. Começa a usar a voz que eu te dei. O Senhor está falando com alguém muito especificamente aqui. Começa a usar a voz que eu te dei. Eu te dei uma voz, eu te dei uma influência. Eu te dei um lugar. Acaso pode acender uma lamparina e escondê-la debaixo do alqueire? Pelo contrário, coloca em cima do velador, para que ilumine a toda a casa. O Senhor te colocou nesse lugar de evidência, com um propósito, com uma missão. Seja uma voz e não seja um eco. Aleluia. João diz, eu sou uma voz que clama no deserto. Ô, palavrinha que dói no crente. Quem é que gosta do deserto, levanta a mão. Nem eu levanto nada. Porque pra gente, deserto tem uma conotação de luta, não é? Deserto pra gente tem uma conotação de batalha, de lugar de adversidade, lugar de dor, de choro. Mas pensa comigo, João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era o sacerdote, um dos sacerdotes do templo. Zacarias, naturalmente, passaria o seu posto, o seu título, a sua função, como era cultural e estabelecido por Deus, para o seu filho João Batista. João Batista seria o sucessor ministerial de Zacarias. Quem seria o sacerdote? João Batista. E você talvez já tenha visto, ouvido falar que o sacerdote era alguém muito quisto no meio do povo. Era alguém que tinha uma roupa da primeira qualidade. João Batista seria o sacerdote, então, como sucessor do seu pai. Ele teria os primeiros lugares nos banquetes. Ele viveria nos lugares de honra, nas posições de destaque, na frente de todos. Mas o texto diz que João Batista escolheu ser a voz no deserto. Só alguém que tem uma identidade muito revelada por Deus
é capaz de abrir mão dos primeiros lugares, abrir mão de um título até eclesiástico dentro do reino de Deus, dentro da cultura judaica. Só alguém muito certo de quem era no Senhor e da missão que carregava era capaz de deixar os palácios para escolher o deserto. Porque deserto para nós tem essa conotação de batalha, de luta, né? Mas deserto para João Batista era uma escolha para fugir das distrações. Na cidade, João Batista teria muitas distrações. Mas no deserto, era só ele e o Pai. Deixa eu te falar uma coisa, da parte do Senhor. Se for preciso escolher o deserto para continuar sendo uma voz, escolha. Porque é melhor estar no deserto sendo uma voz que clama no Senhor, do que estar no palácio sendo um eco do mundo. Se eu tiver que escolher viver no deserto, para permanecer na presença, para ter a presença. Olha que isso é perigoso de falar. Isso é perigoso de aceitar. Mas João Batista entendeu. Eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem eu sou, eu não preciso de aplauso. Porque eu sei quem eu sou, eu não preciso ser ovacionado. Eu não preciso de uma roupa bonita, igual a gente está usando aqui. Porque eu sei quem eu sou. A gente sabe quem é, né, gente? A gente está bonita aqui, né? Mas a gente sabe quem é. Em nome de Jesus. Porque eu sei quem eu sou. Eu não posso me distrair com as coisas desse mundo. Porque eu carrego uma missão. Eu carrego uma mensagem. Quando nós entendemos, meus irmãos, que a nossa identidade está no Senhor, aponta para o Senhor, está em Jesus, a gente carrega a mensagem que aponta para Jesus. Você não está aqui para ouvir sobre a sua identidade, só para você sair daqui se orgulhando que agora você sabe quem é, não. Você vai sair daqui entendendo que a tua identidade leva uma mensagem. Você é uma voz para esse tempo, para essa hora, para essa geração. Chega de ficar calado, se levante e declare, preparem o caminho para o Senhor. Você não tem dúvida que Jesus está voltando. João Batista veio preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Mas agora o Espírito Santo convoca eu e você para prepararmos o caminho para a sua segunda vinda. Para a sua segunda vinda, Jesus está voltando. E quem são aqueles e aquelas que vão preparar o caminho para o Senhor? Que vão ser uma voz que clama no deserto dessa geração sedenta. O Senhor nos chama, igreja, que sejamos uma voz que clama na terra árida dessa geração. Preparar o caminho é uma expressão muito típica do Oriente. Tudo na Bíblia carrega uma mensagem. Até uma vírgula, um pronome, um ser, tudo tem um porquê. Porque o nosso Deus não é Deus de coincidência, Ele é Deus de propósito, de providência. E quando João fala, preparem o caminho para o Senhor, é porque no Oriente, as terras do Oriente Antigo eram muito irregulares. Os caminhos eram muito sinuosos e era impossível um carro, uma carroça passar por ali. Não eram nivelados. E aí, quando o rei ia visitar uma província, o rei enviava na frente da comitiva os seus engenheiros para irem nivelando o caminho, para irem abrindo estrada no meio do caminho para que, então, a carruagem real pudesse passar. Quando João diz, eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho para ele está dizendo, ei, eu vim na frente para nivelar o caminho, porque ele está vindo atrás. E se o Senhor está nos chamando para sermos essa voz, com uma identidade bem firmada, bem cristalizada dentro de nós, é porque
nós não temos dúvidas e não hesitamos em entender e em concordar que o caminho está totalmente bagunçado hoje. Muitos lugares o rei não consegue nem entrar. Talvez na tua casa o rei não consegue nem entrar. Talvez no teu trabalho, na tua mente, o rei não consegue nem entrar. Mas nessa noite o Espírito Santo diz, eu estou enviando você na frente para preparar o caminho para o rei passar. Como? Através da revelação da tua identidade. Primeiro passo de tudo, você vai sair daqui hoje com uma identidade firmada nele. Sabendo quem você é nele. Deus está nos levantando, igreja. Você pode ficar de pé no seu lugar agora? Como um símbolo que Deus está te levantando. Você nessa noite, eu te convido, na verdade, a você começar a passar os próximos dias remeditando nessa palavra. Quem você não é? Quais são os lugares que você tem assumido que não combinam com quem você é? Ah, eu não sou essa pessoa. Essa não é a minha função. Talvez você está ocupando um lugar que não é seu. Está fazendo coisas que não é a sua função fazer. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Ouça apenas o som da minha voz e entenda que é a voz do Espírito Santo. Deixa ele te convencer, deixa ele te constranger. O Senhor vai começar a ministrar no teu coração, ah, meu filho e minha filha, você não é isso. Você não é todo mundo, por isso que eu separei você para mim. Você não é coitada, você não é esquecida, você não é. Você não é a salvadora da pátria. Você não pode carregar o mundo nas costas. E aí o Senhor vai começar a revelar para você quem você é. Quanto mais você se aprofundar no conhecimento do Santo Deus, mais Ele vai revelar quem você é e qual é o teu propósito nessa terra. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nesse lugar. Nós te damos liberalidade para o Senhor fluir no nosso meio e trazer o convencimento. É o teu Espírito que nos convence. É o teu Espírito que trabalha, nos transforma. Venha, Espírito Santo, eu te peço. Vem trazendo mudança de mentalidade nessa noite. Toda crise de identidade, toda mentira do diabo que ficou presa no nosso coração a respeito de quem somos, que sejam destronadas agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, libera sobre nós uma autenticidade do seu reino. Toda tendência a copiarmos os outros. Senhor, toda tendência de sermos um eco e não sermos uma voz, nós renunciamos nessa noite, repreendemos nessa noite e declaramos que a partir de hoje um exército posicionado, uma voz se levantará no deserto. Ó Deus, em nome de Jesus, toda voz de intimidação, toda mentira de Satanás para aprisionar, para intimidar. Ó Deus, eu oro por pessoas aqui que foram, ó Deus, tiveram a sua identidade ferida por palavras de maldição. O Senhor me fala que pessoas aqui tiveram as suas identidades deturpadas porque ouviram quando eram crianças. Você não vai ser ninguém. Você vai ser igual a sua mãe. Você não vai chegar a lugar nenhum. Em nome de Jesus, nós cancelamos essas palavras no mundo espiritual, porque nós cremos que palavras são decretos, e todo decreto das trevas seja agora neutralizado em nome de Jesus. Que as verdades da palavra do Senhor se tornem intrínsecas na sua alma.
Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Você é amado por Deus, amada. Você foi planejada com amor eterno. Eu te amei e com bondade eu te atraí. Eu te enchi de dons e talentos. Você pode todas as coisas porque eu te fortaleço. Eu te sustento. Você é uma voz porque eu te dei uma voz. Porque eu soprei fôlego de vida dentro de você. Porque eu te chamei para um ministério. Eu te dei um chamado. Eu te escolhi dentre os milhares para cumprir esse propósito. Que as verdades do Senhor prevaleçam sobre toda mentira desse mundo. Pai, nessa noite eu te peço, firma a nossa identidade no Senhor. Firma nosso propósito no Senhor. E que uma geração de Joãos Batistas se levantem no meio da tua igreja, para que possamos preparar o caminho para o Senhor voltar. Conta conosco, Senhor. Conta conosco. Você pode assumir esse compromisso. Cuidado. Cuidado, porque isso é coisa séria. Se você realmente quer assumir esse compromisso, você pode levantar sua mão e dizer: conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Eu serei uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade nessa casa santa, em nome de Jesus.